Olá pessoal, tudo bem com vocês? O assunto de hoje são os vasos sanguíneos. Nós já vimos em outras videoaulas que os vasos sanguíneos eles são a tubulação que transportam o sangue por todo o nosso corpo. O sangue foi feito para ficar dentro do sistema circulatório e ele circula pelo nosso organismo através dos vasos sanguíneos. Ao sair do coração pelas artérias, o sangue vai passando por vasos sanguíneos progressivamente menores, chamados de arteríolas, até atingirem os capilares, que fazem conexão entre as artérias e as veias. Depois de fazer as trocas de substâncias entre o sangue e os tecidos, o sangue dos capilares vai passando por vasos sanguíneos progressivamente maiores, por vênulas e depois pelas veias, até atingir as veias cava superior e inferior e voltar para o coração. Portanto, já vimos aqui no canal que os vasos sanguíneos são classificados em artérias, e dentro do grupo das artérias nós temos as arteríolas, que são artérias de pequeno calibre, veias, e dentro do grupo das veias nós temos as vênulas, que são veias de pequeno calibre, e os capilares. E esses vasos sanguíneos, as veias, as artérias e os capilares, eles possuem diferenças funcionais que a gente também já viu aqui no canal, e possuem diferenças também estruturais, anatômicas. Vamos relembrar aqui quais são as diferenças funcionais dos vasos sanguíneos. As artérias são os vasos sanguíneos que levam o sangue para fora do coração, para longe do coração. Elas carregam sangue oxigenado ou rico em oxigênio, com exceção do tronco da artéria pulmonar e das artérias pulmonares, porque essas estão levando o sangue desoxigenado do coração para os pulmões para sofrer hematose, para ser oxigenado. Já as veias são os vasos sanguíneos que voltam para o coração, que trazem o sangue na direção, no sentido do coração. De forma geral, dentro das veias circula sangue pobre em oxigênio, com exceção das veias pulmonares, que estão trazendo o sangue oxigenado, que foi oxigenado nos pulmões, de volta para o coração. Já os capilares são os vasos sanguíneos que efetivamente chegam aos tecidos e às células do nosso corpo, permitindo as trocas de substâncias entre o sangue e as células. Já relembramos as características funcionais dos vasos sanguíneos. Agora a gente vai ver quais são as diferenças anatômicas estruturais entre esses vasos. Tanto as veias quanto as artérias são formadas por 3 camadas concêntricas, chamadas também de túnicas. A túnica externa, formada por tecido conjuntivo, a túnica média, formada basicamente por células musculares lisas, por músculo liso, e a túnica interna, que possui 3 camadas. Agora, se os vasos sanguíneos possuem músculo, quer dizer que eles têm a capacidade de realizar contração. Então já dá para a gente imaginar que os vasos sanguíneos que possuem a maior quantidade de músculo, principalmente as arteríolas, possuem uma grande capacidade de contração, que aqui nós chamamos de vasoconstrição. A vasoconstrição nada mais é do que a contração de um vaso sanguíneo, diminuindo a sua luz, o seu espaço interno. Já a vasodilatação é o relaxamento desse vaso sanguíneo, o que aumenta a sua luz, aumenta o seu espaço interno. Com isso, os nossos vasos sanguíneos conseguem controlar a quantidade de sangue que vai chegar nas estruturas corporais, dependendo da demanda do organismo. Por exemplo, numa situação de exercício físico, onde os músculos estão ativos e consumindo bastante energia, eles precisam de mais sangue. As arteríolas que vão em direção aos músculos, portanto, sofrem vasodilatação para que haja mais sangue chegando, mais oxigênio, mais nutrientes
para que esses músculos possam gerar energia. Já os vasos sanguíneos, que vão para o nosso sistema digestório, por exemplo, eles sofrem vasoconstrição, porque no momento da atividade física, o sistema digestório não é prioridade. Já a túnica interna, que é a túnica que está na parte de dentro do vaso sanguíneo, é composta por 3 camadas. Uma camada interna chamada de endotélio, formado por um epitélio pavimentoso simples. E é o endotélio vascular que tem contato direto com o sangue que está passando lá dentro do vaso. Aliás, este endotélio tem uma função importantíssima no processo de vasodilatação dos nossos vasos sanguíneos. O atrito gerado pelo sangue que está passando dentro do vaso nas células do endotélio estimulam a produção de um potente gás vasodilatador chamado óxido nítrico. Esse atrito gerado pelo sangue nas células do endotélio é chamado de estresse de cisalhamento, e esse mecanismo é extremamente importante para que a vasodilatação funcione de maneira adequada nos nossos vasos sanguíneos. A segunda camada da túnica interna é chamada de membrana basal, e ela é composta por glicoproteínas e algumas fibras de tecido conjuntivo. Por fim, a terceira camada da túnica interna é a camada que faz contato com a túnica média, e ela é formada por fibras elásticas. A essa camada nós damos o nome de lâmina elástica interna. Apesar de possuírem a mesma estrutura básica, as mesmas 3 camadas, as veias e as artérias possuem algumas diferenças importantes entre si. Vamos começar pelas artérias, então. Nas artérias de grande calibre, a gente tem uma grande quantidade de fibras elásticas entre as células musculares lisas e uma menor quantidade de músculo liso. E isso faz sentido, porque as artérias de grande calibre, como a aorta, por exemplo, precisam ser resistentes, já que elas estão recebendo um grande volume de sangue vindo direto do coração, e quem garante essa resistência são as fibras elásticas, e elas não podem colabar. Se a aorta sofresse uma vasoconstrição intensa, o sangue não ia chegar em nenhum lugar do corpo. Então, nas artérias de grande calibre, nós temos mais tecido elástico e menos tecido muscular. Já nas artérias de pequeno calibre e nas arteríolas, a gente tem uma maior quantidade de músculo liso e uma menor quantidade de tecido elástico. Essas arteríolas possuem a propriedade, então, de realizar a vasoconstrição e são importantes na redistribuição do fluxo sanguíneo de acordo com a demanda corporal, como eu já expliquei para vocês. Chegamos agora aos capilares. E os capilares são vasos sanguíneos que possuem apenas uma única camada de epitélio simples pavimentoso ou endotélio. E essa estrutura dos capilares é necessária para facilitar as trocas de substância entre o sangue e as células. Lembrando que os capilares fazem a conexão entre as artérias e as veias, chegamos aqui nas veias. E apesar de terem as mesmas 3 camadas, as mesmas 3 túnicas das artérias, as paredes das veias são mais finas do que as das artérias, principalmente a camada de músculo. As veias possuem uma menor quantidade de músculo do que as artérias. Outra diferença entre veias e artérias é que a pressão dentro das veias ela é bem menor do que a pressão sanguínea dentro das artérias. Em primeiro lugar, porque as veias se acomodam muito mais quando elas estão com uma grande quantidade de sangue dentro delas. Em segundo lugar, porque a gente não tem corações na periferia do corpo contraindo e bombeando sangue para dentro das veias de volta para o centro do organismo. Quem faz esse papel de estimular o retorno venoso no nosso corpo são os músculos esqueléticos. Conforme os nossos músculos contraem, eles pressionam as veias, principalmente dos nossos membros inferiores. E pelo fato de essas veias possuírem válvulas, quando os músculos pressionam as veias, eles empurram o sangue em um único sentido, na direção do coração. A presença dessas válvulas dentro das veias é muito importante, garantindo com que o sangue
siga para o seu fluxo correto em direção ao coração e que não haja refluxo. Portanto, a maior parte das veias do nosso corpo possuem válvulas muito parecidas com as cardíacas. E essas são estruturas que nós não vemos nas artérias. Esse efeito de compressão realizado pelos músculos esqueléticos nas veias é chamado de bomba muscular esquelética e é um dos principais fatores responsáveis pelo nosso retorno venoso. E é exatamente por isso que quando a gente fica longos períodos sem contrair a musculatura de maneira adequada, como quando a gente faz longas viagens de avião ou de carro, o sangue ele tende a estagnar nas veias dos membros inferiores. Isso faz com que a pressão hidrostática dentro das veias aumente e haja a formação de edema. E é por isso que é extremamente importante a gente se movimentar durante essas viagens, principalmente movimentar os membros inferiores, para que os músculos exerçam a sua ação de bomba e nós tenhamos um bom retorno venoso, evitando edemas, ou popularmente conhecidos como inchaços. Revisando então, os vasos sanguíneos do nosso corpo são classificados em veias, artérias e capilares. Estruturalmente, as veias e artérias possuem 3 camadas, chamadas também de túnicas. A túnica externa, formada por tecido conjuntivo, a túnica média, formada principalmente por músculo liso, e a túnica interna, que possui 3 camadas. As camadas da túnica interna são o endotélio vascular, a lâmina basal e a lâmina elástica interna. Nas artérias de grande calibre, nós encontramos uma maior quantidade de tecido elástico e uma menor quantidade de tecido muscular. Já nas arteríolas e nas artérias de pequeno calibre, temos mais músculo liso e menos tecido elástico. Os capilares são compostos por apenas uma única camada de células, permitindo a troca de substâncias entre o sangue e os tecidos. Já as veias possuem paredes mais finas do que as das artérias e uma menor quantidade de músculo liso. As veias possuem válvulas que permitem que o sangue tenha um único fluxo quando as veias são pressionadas pelo músculo esquelético. Essa ação de compressão realizada pelos músculos nas veias é chamada de bomba muscular esquelética e é o principal responsável pelo nosso retorno venoso. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula!